Oi, gente! Bem-vindos ao nosso ateliê de desenho técnico. Rita Gnutzmann, guia de vocês no conteúdo dessa semana, que é letreiro, dentro dos parâmetros da ABNT. Vamos lá? Então, a gente vai falar sobre escrita técnica. Esse primeiro slide aqui, ele traz uma planta baixa, né, de implantação de um projeto de restauro, né, que é uma praça, que exemplifica um pouco, né, o quanto a gente precisa de informação escrita para complementar o projeto, né. Então a gente tem aqui especificações de materiais, de como executar, né, inclinações, vegetação, legendas, né, a informação aqui, o rótulo, né, o selo ou legenda, né, conforme a norma da BNT, tem vários nomes, né, com os nomes do profissional, da empresa, o tipo de projeto, né, e a planta, qual é a folha, né. Então, exemplificando aqui que o letreiro técnico, né, no caso, ele é essencial para complementar, né, as informações do projeto, tá? Então, aqui tem mais uma planta, né, já um pedaço, na verdade, né, desse mesmo projeto, que é uma planta baixa, né, então essas áreas cinzas aqui são as paredes, né, bem grossas, porque é um prédio histórico, e as instruções aqui em gerais, né, de projeto, ó. Os níveis devem obedecer às estruturas arqueológicas encontradas, a escavação deve ser feita por arqueólogo, né? Ó, esses elementos vermelhos aqui são os níveis dos pisos, né? O tipo de material, a indicação de rampa, ó, o tipo de, né, aqui madeira, deck alagoano, né, o que ambiente ó, a sacristia, né? Então, N elementos informativos, as dimensões aqui também, ó, né, numeradas e tal. Então, para vocês perceberem, né, quanto precisa, né, de elementos textuais, tá? Então, são exemplos, né, que eu trouxe para vocês terem essa dimensão clara, né? Então, uma lista aqui, né, especificações de materiais, dimensões, quantidade de folhas de desenho, escala do desenho, processos de execução, níveis de piso, inclinação de rampas, número de degraus e escadas, o nome do desenho, informações de projetista, ou seja, N, né? Esses 10 elementos aqui são apenas para a gente dar um horizonte, assim, para vocês verem o quanto é importante esse tipo de informação, e isso significa que essa informação, por ser tão relevante, ela precisa ser muito clara, né? Muito nítida e muito padronizada, tá? Então, o tipo de letra, ele depende do método de execução do desenho, né? Se o desenho é feito à mão, eu vou trabalhar com letreiro à mão, que é o que a gente vai ver agora, o que a gente vai estar estudando e treinando, né, nessa nossa semana. Mas eu também uso CAD, né, os softwares de desenho auxiliado, e aí eu preciso da mesma forma escolher letras técnicas, né, letras simples, lisas, sem elementos de adorno, né, de forma que eu possa digitalizar, que eu possa fazer cópias xerográficas, enfim, né? E aí não perca a informação, não fique borrado, o tamanho tem que ser adequado à escala do desenho, né? Então eu tenho que ter uma configuração, né, no software que me permita que a letra não fique desproporcional, não só ao tamanho da folha, né, como também ao tipo a hierarquia da informação, né? Eu não posso, por exemplo, ter uma informação de dimensão maior do que o nome do ambiente, por exemplo, né? Existem algumas hierarquias de importância do que está sendo informado textualmente, tá? Então,
essas são as informações. E a estética, né, da peça gráfica, ela também tem que ser levada em consideração, né? Uma peça limpa, né, assim, não poluída do sentido de informações demais, mas também não tenham isso como sendo uma coisa de que vai ficar muito poluída, eu não vou informar. Não, tá? Como organizar essa informação de uma forma que fique esteticamente limpo, que fique esteticamente legível, né, organizado, mas não é motivo, né, para a gente não informar, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que ter bastante cuidado como engenheiros civis, né, ou engenheiro na área de computação, ou na área mecânica, né, ou mesmo na área de automação, para não, em detrimento, né, de achar que vai ficar poluído, né, informar menos do que necessário, tá? Ao contrário, as informações são importantes, quanto mais informações vocês colocarem nos desenhos, menos equívocos de execução vocês vão ter, né? Claro, dentro do bom senso, né? Mas não usem esse argumento de que vai ficar poluído para não informar, tá? Cuidado com isso. No caso do desenho à mão, quando a gente fazia, e ainda existem, né, casos de se trabalhar com desenho nanquim ou as canetas nanquim descartáveis, hoje em dia são mais comuns, né, com espessura de ponta, né, as letras técnicas, né, aliás, desculpem, as canetas técnicas, né. Então a gente poderia usar, né, tá à disposição esse tipo de régua, né, que usa-se junto com um equipamento que se chama normógrafo, né, que ele vai com uma ponta aqui nesse trilho, né, isso aqui é um trilho, essa régua fica apoiada numa régua paralela e a gente tem uma ponta seca semelhante a um compasso que vai circulando aqui, andando, né, fazendo esse trajeto da letra, enquanto que a outra parte do equipamento vai desenhando essas letras no papel, tá? Então esse é o querido normógrafo, que ele é um equipamento manual, funciona muito bem, mas ele é um tanto, né, complicadinho de usar, assim, não muito, né, mas é por isso que ele brinco aqui, nosso querido normógrafo, que é uma estratégia difícil, assim, de usar. Não posso dizer que é difícil, né, mas é um pouco mais, vamos lá, complexo do que fazer uma letra à mão, tá? A mão livre, né? Então, mas ele serve também para a gente ter um bom parâmetro, né? Um parâmetro de tipo de letra técnica que é aceitável no CAD, né? Então, vocês olhem como ela é uma letra limpa, né? Uma letra bastão, né? Uma letra sem elementos ornamentais nem nada, né? Então, isso é importante como parâmetro para vocês terem em mente, tá? Aqui um esboço à mão livre foi feito para essa apresentação, até tá bem tosquinho, né? Bem simples mesmo, só para vocês verem que quando a gente usa, né, um croquis, um esboço assim, a gente escreve à mão também e vai, claro, dentro do possível, mantendo a uniformidade, né? De preferência fazendo uma linha guia e tal, mas como é um desenho à mão livre mesmo, a gente tende a usar a letra solta, né? Mas letreiro técnico também, tá? Dentro das normas aí da BNT. Então a norma que guia, né, essa organização textual é a NBR 8402, certo? Aqui estão alguns elementos assim as nomenclaturas, né, dos elementos aí textuais e linhas de construção, né? Então a gente tem as linhas guia, né? As linhas de guia, onde a gente vai repousar a nossa letra, né? Repousar o nosso letreiro. Também a linha de guia de altura, né? Essas linhas de base, que são, né, onde a gente realmente assenta, mas que não deixam de ser uma linha guia também, né? E aí a norma vai especificar, né, as distâncias aqui, os tamanhos, né, o quanto, né, a gente vai deixar de distância entre essas linhas, tá? Então aqui, por exemplo, e as relações, né, as proporções. Então quando eu tiver uma letra maiúscula de 7
milímetros, por exemplo, a proporção para as minúsculas, né, será de 5 milímetros, tá? Conforme a norma. E tem uma tabela que a gente vai ver na sequência que vocês vão ter esse parâmetro, assim como a proporção em si para o caso de vocês quererem usar números, valores diferentes do que está na tabela, vocês têm como calcular, né, essa proporção, tá? Então essas linhas de construção, né, essas linhas guia, elas têm que ser feitas bem fininhas, né, com uma lapiseira, por exemplo, 0,3, com a mão bem leve, que elas fiquem visíveis para quem está construindo o letreiro, não para quem está lendo. As linhas guias são uma informação irrelevante para quem está lendo o desenho, mas relevante para quem está construindo o letreiro. Então vocês têm que ter isso em mente, tá? Vocês têm que enxergar, mas as outras pessoas não precisam enxergar muito, tá? Não precisam enxergar nada, na verdade, desde que vocês consigam perceber essas linhas de forma que se perceba que as letras estão totalmente alinhadas, padronizadas, organizadas, limpas, tá? Então, por exemplo, né, nessa proporção, ó, para títulos, a gente pode usar umas letras aí em torno de 10 milímetros, né, 1 centímetro, né, e notas menores 3 milímetros, 13,5, né, e tendo em vista também que a norma define que o menor tamanho de letra deve ser 2,5 milímetros, né, e não menos do que isso, né, e nesse caso não dá pra gente ter letras minúsculas, tá, então seriam só para maiúsculas, porque no momento que a gente tem uma relação entre a altura das maiúsculas e a altura das minúsculas, se eu tenho o tamanho mínimo, que é 2,5, para as maiúsculas, eu não consigo baixar mais ainda esse número para fazer minúsculas, então nesse caso não uso. Então aqui na tabela mesmo já está o traço, ó, para a altura da letra minúscula com esse caso de 2,5 não tem, porque a gente não vai fazer, tá? E aqui na tabela, então, ó, tem todas essas relações, ó, e aqui nessa área, ó, o quanto representa de proporção, né? Então, essa letra maiúscula é 10 décimos, né? Ou vamos lá, se a gente transformar isso para 10 milímetros, aqui nas minúsculas a gente tem 7 décimos, né? E assim sucessivamente, ó, por uma série de elementos, ó, que aqui do ladinho tem uma letra minúscula e ela representa aqui, ó, na parte da organização, né, de onde né, então o H aqui, ó, significa a altura da minha letra maiúscula, o C, a altura da minha letra minúscula, aí a gente tem aqui distâncias, por exemplo, entre palavras, né, distância entre letras, aqui ó, o D, ó, é a espessura, né, da minha letra, né, o quanto a minha caneta ou a minha especificação de pena no AutoCAD ou a caneta ou a lapiseira, né, vai ser para ficar claro, né, vai ser necessário para ficar claro. Então, por exemplo, né, aqui na letra com 13,5 milímetros, né, de altura, eu tenho 0,35 de linha, né? Isso representa, no AutoCAD é tranquilo, eu posso lá especificar o ponto 35. Na lapiseira eu já vou ter um pouco de limitação, vou ter o 0,3 para usar, né? As canetas também, geralmente eu vou ter 0,3, tá? E aí sucessivamente, olha aqui, ó, por exemplo, quando eu fizer uma letra de 10 milímetros de altura, né, 1 centímetro, eu posso usar uma caneta ou um lápis ou uma especificação de AutoCAD de 1 milímetro, né? Então, na lapiseira, a gente mais próximo que a gente tem disso é o 0,9, né? Ou 1,2, que é aquela lapiseira escolar ali, né? Ou também a gente pode apontar, usar o lápis, né? Apontar e tentar chegar nesse valor um pouco mais grosso ali do que a lapiseira 0,9, tá? E assim sucessivamente aqui para o de 14 e para esse de 2. Eu acho que a lapiseira escolar, eu acho que é 2 milímetros, tá? Acho que eu me enganei. É 2 milímetros o grafite da lapiseira escolar, aquela mais grossinha que a gente conhece das livrarias aí, das papelarias, tá?
Então, espero que essa parte aqui tenha ficado clara, tá? Essa norma, a 8402 da ABNT, ela é de 94, né? Então ela é de um tempo onde os desenhos eram a regra era desenho manual, né? Então é possível que em algum tempo a gente tenha uma outra norma. Então, como todas as normas da ABNT, elas estão sempre sendo revisadas e atualizadas, e vocês precisam eventualmente dar uma consultada, né? Hoje ela está vigente para verificar se não teve nenhuma alteração, tá? Então, essa norma que fala especificamente de letreiros, ela é uma norma de desenho genérica para desenho técnico de qualquer área, tá? E ela permite que as letras também sejam inclinadas, né, em 15 graus, tá? Quem é da área da construção, né, tem também a norma 6492, que é a de representação de projetos de arquitetura, tá? E aí, claro, quem é da área de construção vai acabar trabalhando, né, com projeto arquitetônico, etc. E aí essa norma, ela não permite, vamos lá, né, não recomenda a utilização de letreiros inclinados, nem letreiros minúsculos junto às letras maiúsculas. Então, ela define que as letras, olha só, sejam maiúsculas e não inclinadas, conforme exemplo, né? Então, aqui ela já mostra que prioritariamente, né, a gente use todas maiúsculas, tá? Sempre, nos selos, nas informações, tá? Nos textuais, no caso, orientações de projeto. E aí, claro, aqui a mão livre, né, com lápis, né, sempre com as linhas guia, claro, né, e aqui, por exemplo, com normógrafo, né. Então, quando eu falo, né, que essa aqui também é de 94, essa norma, né, que ela é de uma realidade que a regra era desenho à mão, aqui ela já coloca informações, com referência ao normógrafo, aquele que eu mostrei lá no início, né, que é o número da régua, né? Então, cada régua daquelas que apareceu na foto ali, ela vinha com tamanho de letra, né? E tinha esses números. Tem, né? Elas existem ainda, estão disponíveis no mercado, né? Só não são de uso muito frequente, né? Mas tá tudo ainda existe, ainda tem, tá? Então, como respondendo aqui, por exemplo, numa régua de 80, né? 2 milímetros de espessura, né? E aí, a pena, aliás, 2 milímetros de altura, né, correspondia à régua 80, e a pena 0,2, que deveria ser usada para esse número, né, para esse tamanho de letra, tá? E, por exemplo, 4,5 de altura, a régua era 175, a pena deveria ser ali a 0,8, tá? Então, basicamente, esse é a parte teórica, digamos assim, né, comentários teóricos sobre esse assunto, sendo que não dispensa que vocês visitem as normas, façam a leitura atenta delas, né? Especificamente a de representação de projetos, são esses itens mesmo, né? Porque essa norma fala de outras questões, né? Como representar paredes, etc, tá? Que vocês vão, ao longo do tempo, usar mais um pouco, aí a parte de achuras, mas vão ver prioritariamente no ano que vem, aí, quem está fazendo engenharia na FURG, né, que especialmente civil, quem faz civil vai ter desenho arquitetônico e vai usar muito essa norma. As outras engenharias que a gente também, né, tá estudando aqui, né, como engenharia de automação, engenharia da computação, só tem um ano, né, de desenho técnico, então não vão ver mais, né, outras normas, então é importante ter conhecimento dessas outras opções aí, tá? E aí nós vamos ver no vídeo, então, em seguida, como fazer o processo de construção dessas linhas guia conforme a norma ali, né? Uma ideia geral, certo? E aí, em seguida, a gente vai ver a parte de como construir as letras, tá? Então, vamos ver no vídeo aqui o processo de construção das linhas guia. Bom, então vamos lá. Com relação à construção ali, lembrando que vocês vão fazer a folha na vertical, né, colada na mesa, com fita adesiva, conforme o exercício anterior, tá?
eu vou fazer aqui no vídeo de forma horizontal para que os letreiros fiquem mais visíveis para vocês, né? Que eu posso aproximar melhor a câmera, né? Vamos usar aí o escalímetro na escala 1/100, né? Que é aquela que corresponde a centímetros, né? Ou uma régua, certo? E aí para marcar na folha as distâncias. As lapiseiras, todas que vocês tiverem, né? Essa aqui é 0,3, então para começar a fazer as linhas guia, né? E vocês criem uma linha vertical primeiro, tá? Para definir o limite aí entre linhas, entre início e fim, né, das letras, tá? Além das linhas horizontais, façam essas verticais delimitando, né, o texto, tá? Nessa linha vertical vocês vão marcar então as alturas, né, da letra maiúscula, a linha base e a linha de letras minúsculas, tá? Isso considerando que elas caibam todas na mesma linha, né? Na mesma comprimento ali, largura da folha de vocês, tá? Talvez vocês vão precisar, possam vir a precisar de 2 folhas ou 3, tá? Eu vou liberar lá no Ava para vocês postarem mais de um arquivo, certo? Então vocês vão marcando primeiro, né? Lembrando que vocês não usam o escalímetro para riscar, né? Só para marcar. Essa marcação com um pontinho que só vocês precisam ver, né? Bem fraquinho, não é bola, né? É um ponto. E aí, a partir disso, vocês vão traçar as linhas horizontais, né? Sempre com relação, né, à borda da folha. Então, usem os 2 esquadros, né? Para apoiar essa movimentação horizontal, certo? E feito isso, vocês vão começar a fazer o traçado dos letreiros. Eu sugiro que vocês façam primeiro, completem toda a parte de letras maiúsculas, minúsculas e números para determinada altura, uma vez que vocês, conforme vai aumentando o tamanho de letra, vocês vão precisar de mais linhas, tá? E aí só passem para uma outra altura, uma nova altura, depois de concluídas. Então, desses grupos, né, de linhas aí, vocês deixem meio centímetro, tá? 5 milímetros, pelo menos, para não ficar muito próximo, muito junto, certo? Então, acho que basicamente são essas as dicas aí. Vocês vão traçando horizontalmente e depois passam a execução das letras. E as letras, né? Então, como é que eu faço para desenhar essas letras? Porque as letras, os letreiros técnicos à mão, nada mais são do que desenhos, né? São desenhos também, tá? Então, a gente tem sentido, né, de traçado de cada uma das letras, tá? Então aqui tá menor, né, com todas as letras de números, maiúsculas, minúsculas e números, né? Observem que tem umas setas aqui, talvez vocês não consigam enxergar, então eu ampliei aqui, né, uma tela para cada uma das letras, né, cada tipo, né? Então aqui as maiúsculas, né? Ó, então observem que no A aqui, ó, primeiro eu vou traçar este lado, depois em segundo momento este, e aí sim eu venho e fecho no terceiro momento. Então aqui nessas setas, e é importante que vocês coloquem esses slides na tela quando estiverem desenvolvendo o treino, né, o exercício para letreiros, para isso fixar na mente de vocês, vocês abram essa tela e fiquem controlando quais são os passos, né, para que vocês tracem os letreiros, porque isso facilita bastante, tá? Então, na hora, para que ele saia perfeito o desenho, na hora que vocês estiverem trabalhando a letra menor, talvez vocês não sintam tanto isso, mas na letra um pouquinho maior, vocês já vão perceber que é bem importante usar essa sequência, tá? Então, olha só, o B, por exemplo, ó, vocês traçam primeiro esse elemento vertical da letra, e depois vocês traçam os elementos horizontais, ó, tem um pedaço aqui, ó, que são a parte horizontal mesmo, ó, o 2, o 3 e o 4, para depois fazer as curvas, né? Que é juntando, então, esses elementos horizontais aqui, ó, o 5 e o 6, tá? Então, cuidem isso. Na verdade, aqui o C também, ó, a curva não é feita uma vez só, ó, parte de uma parte superior aqui até a inferior, e aí volta lá e completa
né, a parte superior, tá? O F também, o E, todas são assim. O H, por exemplo, ó, primeiro as verticais, as duas verticais, ó, para vocês definirem a largura da letra, para depois fazer a conexão com o elemento horizontal da letra, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui específica para eu comentar, né? O M vai até embaixo. Acho que basicamente aqui é autoexplicativo. Ah, tá. As bem curvas, né, como o O e o Q, vocês começam do meio da parte superior aqui, ó, façam a metade da circunferência aqui, né, depois a outra metade, tá? Então não tentem fazer de uma vez só, porque ele vai entortar, tá? Ele vai ficar um ovinho meio desproporcional ali, tá? Então observem isso, tá? Nas minúsculas, a mesma coisa, ó, todas elas têm o sentido de construção, né? E aqui uma dica, tá? Que não tá lá na norma, mas tá muito nas referências bibliográficas aí dos autores de desenho técnico, né? Essas letras que tem um elemento inferior, ó, observem que ele tem uma grade, tem uma malha em todas elas, né? Que a malha desce aqui além, ó, da linha de base da maioria das letras. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês usem a mesma distância de linhas guia, né, a altura da linha superior da maiúscula e a altura da minúscula, que tem uma diferença, essa mesma diferença vocês usem para a parte de baixo e façam uma linhazinha a mais aqui, além da base, né, do letreiro, para que vocês tenham a referência de onde parar nessas letras que descem da linha, tá? Então fica essa sugestão aí, né? Vou repetir de novo, porque eu não sei se ficou claro da forma como eu expressei, né? Vocês têm, vou voltar lá no slide da tabela, lá onde tem as linhas, né? Só pra gente rever isso aqui, ó. Então, aqui nesse aqui dá pra ver, essa minha sugestão aqui tá claro aqui, ó. Então, vocês têm aqui, ó, a linha de base, tá? E a altura da construção da letra maiúscula. Essa segunda linha fininha aqui, mais baixa aqui do que o topo da linha maiúscula, é a altura das minúsculas, certo? E quando eu tenho linhas, ó, letras, ó, que descem dessa linha de base aqui de todo mundo, ó, eu não teria, né, uma referência, mas vocês façam como essa parte superior aqui, que é de uma referência da autora, né, das autoras Miceli Ferreira, por exemplo, são autoras que trabalham com essa parte de linha adicional aqui embaixo da base, ó, essa mesma distância que tem em cima, ou seja, a diferença entre o 10 milímetros de altura das maiúsculas e o 7 de altura das minúsculas, nesse caso aqui, que com essa distância, né, com esse tamanho, então são 3 milímetros, né? Esses 3 milímetros aqui, ó, estão representados na parte superior. Então, o que a gente faz? Coloca uma linha de 3 milímetros abaixo da base de todos os letreiros para acomodar, né, essa parte aqui, ó, de letras que descem da linha, ó. Observem que as letras estão encostando nessa linha aqui, só elas estão aqui, ó. Então, chame atenção para isso, tá? Vou voltar lá naquele slide que a gente tava, pra gente seguir, né? Então, agora nós vamos ver o vídeo, né, de construção dos letreiros, tá? O vídeo vai ser bem curto, eu tentei compactar um pouco mais, assim, para não ficar extenso, tá? Então, prestem atenção no sentido de traçado das letras e nas linhas ali como a gente está construindo, tá bem? Vamos lá, então. Bom, então aqui no meu vídeo, né, a primeira linha acabou não ficando tão nítido, ficou mais alta ali no caso do meu zoom, né? Estou usando a lapiseira 03 e vou passar agora para 05, né? Para essa sequência de linhas que eu vou fazer agora, que é maior, né? Então já vou precisar de uma lapiseira um pouquinho mais grossa, né? Então, tomando cuidado ali com o sentido, né, da letra, né?
para que eles sigam aqueles passos ali de traçado, né? Então, primeiro os elementos verticais, depois os elementos horizontais, depois as curvas, né? Então, acelerando o vídeo aqui um pouquinho para ficar mais visível nas letras maiores, né? Que a mão já não fica tão sobreposta, né? Lembrando para vocês que se vocês cometerem algum equívoco ali na hora do traçado, né? Apaguem, né? Façam novamente, para que não fique, para que fique o mais preciso, mais perfeito possível, que é para vocês terem uma memória, né, corporal aí na hora de traçar a letra, né, e lembrar, né, memorizar realmente o sentido de traçado, tá? Então, quanto mais caprichadinho vocês fizerem aí, mais memorizado isso vai ficar, né, e vocês vão fazer de forma mais automática, né, no futuro. Então, esses primeiros são mais trabalhosos um pouquinho, né? Tem que estar olhando, né, constantemente ali o sentido de traçado, né? Essas linhas, então, não esqueçam de fazer as linhas inferiores ali para os elementos que descem da letra minúscula, né? Como o G, né? O J. Então, usem essa linha, né? De referência abaixo da linha base geral, né? Uma reforçada aqui para vocês visualizarem, certo? Que vocês evitem, na verdade, né? Que vocês voltem muito em cima, né? Vocês veem que ali, uma vez ou duas ali, que eu passei 2 vezes a lapiseira, né? Já ficou bem mais forte ali a letra, chama atenção, né? Então, dentro do possível, eventualmente a gente tem que dar uma corrigida, né? Mas evitem também voltar, né? E traçar novamente por cima da letra já traçado, que acaba engrossando o traço, a gente não consegue fazer perfeitamente em cima do local, né? E acaba ficando visível ali, como vocês viram ali, 1 ou 2 letras que eu fiz isso, que acabou ficando, não ficou tão bom, né? Então vocês percebam como os detalhes, né, são importantes, tá? Então aqui já tá completo, né? Completo não, mas já quase pronto ali, os tamanhos. Agora estou fazendo a letra maior aqui, com 2, né? Aquela anterior ali tinha 14 milímetros, né? E deixei umas cotas ali para dar uma referência para vocês, né? A altura das minúsculas ali com 10, né? E o 0,4 ali, que é a diferença, né, entre a altura das maiúsculas e das minúsculas, eu coloquei abaixo ali para eventualmente fazer a letra minúscula, né? Acabei ali, só fiz as maiúsculas, né, só porque não caberia, né, naquela linha, acabei deixando só para exemplificar mesmo. Nessa linha agora eu vou fazer algumas minúsculas e alguns números de forma exemplificativa também, né? Lá em cima já deu para ver como é que a gente vai precisar fazer, né, com cada linha, né, com as suas respectivas alturas. Lembrando que a primeira linha ali com 2,5 milímetros, né, a norma não permite que se faça minúsculas, porque é o limite, né, de tamanho, né, o mínimo de altura que se pode utilizar. Então, se a minha maiúscula tem 2,5, eu não consigo ter minúsculas menores do que esta altura. Então, no primeiro caso, vocês vão trabalhar só com as maiúsculas, né? Porque não dá para fazer menor do que 2,5. Na segunda coluna da tabela, com 13,5, vocês já conseguem trabalhar com as duas, tá? Então, aqui fechando, né, com algumas letras minúsculas para exemplificar, né? Lembrando também que eu usei aqui um lápis, né, com a ponta um pouco mais grossa, né, porque essas letras, esses letreiros mais altos, né, que tem, ele acaba precisando de um traço mais grosso, né, então acabei usando o lápis aqui para compensar, já que a minha lapiseira ia só até 0,9, tá bem? Isso aí, pessoal. Então, seguimos aqui. E tem mais exercícios para treinar os letreiros? Então, vocês fazendo esse exercício avaliado, que a gente colocou lá no roteiro, né? Vocês têm ainda à disposição de vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem da FURG, né? O AVA, mais 3 folhas, né?
para vocês treinarem. Só que assim, para quem tem acesso a uma impressora, né, ou usa como referência, né, para fazer à mão, né, e se está sem acesso aí com essa questão aí da dificuldade que certas cidades estão tendo, né, de não abrir o comércio em função da pandemia aí, nesse ano de 2020 que nós estamos enfrentando, né, então a gente pode redesenhar a folha, né, a partir de uma folha em branco, ou quem tem acesso à impressora, ou ainda quem já tinha pego, né, na fotocopia, na loja, lá no serviço de fotocópias, né, da FURG, os materiais que estavam à disposição dos estudantes, já tem esse material, revise, porque lá tem 3 folhas de treino de letreiros, tá? Que são essas aqui, ó. Certo? Então, para quem for usar essa folha, tá? Só vou dar essa explicadinha aqui. Essa parte superior, né? A ideia é que vocês façam, aqui tem o primeiro quadrinho, ó, e aqui tem a distância de um novo quadrinho imaginário que vocês vão fazer, não vão desenhar o quadrinho, né? Só imaginar essa proporção, que essa proporção se refere a esse quadro aqui, essa malha, né? Que traz as letras aqui, ó, e os números, etc, tá? Em que a parte de baixo é a mesma coisa de um letreiro menor, tá? Então aqui, se eu não me engano, é em torno de 1 centímetro ou 7 milímetros, e esse aqui meio centímetro, né? 5 milímetros, tá? Então, da mesma forma para os outros, ó. Aqui tem um exemplo, né? Então aqui é a largura do W, ó. Aqui já um início, né? Aqui também, ó, aqui tá a letra I já tá desenhada aqui no meio do quadro, tá? E a ideia é para vocês terem uma noção de proporção do quadrinho e não precisa desenhar quadrinhos, tá? E que a distância entre quadrinhos imaginários seja esse espaço aqui, tá? Só para explicar, porque alguns de vocês podem fazer, né? E aí você querer fazer e podem se confundir ali, não entender muito, já que a gente está nesse modo remoto aí de trabalho. Certo, pessoal? Muito obrigada, então. Vamos ver o vídeo. Espero que tenha ficado claro, tá? Se não ficou, a gente pode voltar a conversar aí nos canais institucionais que vocês já sabem quais são, né? Um abração.